Dia, estamos aqui em novo horário pela manhã. Hoje vai ser o primeiro dia em que vão ter convidados por aqui e vocês vão conhecer minha história com o inglês. Hoje quem vai vir contar para vocês é a Amanda do Get Me Fluent. Vamos ver quando que ela vai entrar aqui. Júlia, deixa eu salvar esse comentário. Perfeito. Oi, Amanda, bom dia, bom dia. Já chegou? Vou colocar você aqui e esperar o pessoal chegar, tá bom? Tá conectando. Bom dia! Hello! Tá aparecendo? Tá aparecendo agora. Lavei, Yeah. lavou o cabelo, eu também lavei pra ver se acorda. Eu fiz um exercíciozinho básico pra dar uma acordada agora de manhã. Eu falei, "Ai, será que dá tempo de tomar banho?" Tomei um banho correndo ali, não deu tempo nem de secar, do jeito que Não, eu o saí. meu ainda tá molhado também. Mas Arrasou. Deixa eu ver se tem se o filtro tá ajudando, né? Deixa eu ficar virado pra cá. Que aí pega uma luz boa que vem de fora. E aí, vamos embora? vamos embora. Quem não tiver aqui vai ver a gravação, mas é É. o primeiro dia. Geralmente eu faço, né, conteúdo à noite. O pessoal não está acostumado, vamos ver o que acontece. Bom dia. Então vamos lá. Conta pra gente como que é a sua história com o inglês, como que foi, como que tá sendo hoje. Contarei. Que horas são aí? São 6h30. Amada, a senhora madrugou, não foi? Olha, nem fale. Meu despertador tocou 5 horas. Eu falei, meu Deus. Mas enfim, depois a gente vê o que é que acontece. Vamos. Então, eu comecei a estudar inglês, eu tinha uns 11 anos de idade. Começa assim, eu não consigo, eu estava até pensando ontem, tentando pensar no marco zero, assim, né, num ponto que tivesse, assim, um início. Eu acho que quando eu tenho uma irmã que ela é 8 anos mais velha do que eu. E aí, vou abrir aqui, mas eu tô falando. E aí, quando ela era adolescente, eu ainda era criança, né, no caso, minha mãe colocou ela num curso de inglês, porque era importante, você tem que fazer e tal. Só que ela não gostava, nem um pouco. E ela fazia um negócio bem empurrado, assim, né? Só que no curso tinha o material. E quando ela chegava em casa com os livros do curso, aí eu pegava o livro assim e eu achava super legal. Aí eu, ai, que. Achava assim, coisa totalmente diferente, né? Se eu era bem novinha. E aí eu ficava sem entender por que ela não gostava. Porque eu acho isso aqui é tão legal. Por que você não gosta? Aí tudo bem. Aí quando foi depois de um tempo, eu fiquei pedindo pra minha mãe me colocar também no curso. Aí eu, mãe, eu também quero fazer e tal. Aí minha mãe, não dá pra fazer as duas, não. Agora não, tem que ser só uma. Só que a minha irmã não gostava e eu gostava. Aí eu, mas não é justo, porque ela tá fazendo e ela não gosta. E eu gosto. E aí, como é que vai ser? Aí minha mãe falou assim, não, vamos dar mais um tempo, eu vou falar com o dono do curso e vou ver se ele dá um desconto por ser as duas e tal. Aí eu vou ver se ele deixa. Aí minha mãe foi lá falar e ele deu desconto. Aí eu entrei, eu tinha uns 11 anos, 10 para 11 anos por aí. Aí pronto, aí eu amava, assim, eu tava numa fase bem aquela adolescência, aborrecência. Aí eu sempre digo que eu gostava de ouvir Avril Lavigne, sabe? Sim, E era aquela fase do primeiro disco dela, que tinha complicated. é, bem aí, Complicated, Skater Boy, sabe essas coisas assim. Aí eu tinha umas amigas, né? A gente sempre escutava o CD dela e tudo mais. Aí eu ficava assim, queria entender, né? O que é que ela tava falando.
E era uma angústia, porque eu ficava, eu quero entender o que é que ela tá falando. E eu cantava tudo errado. E eu tinha uma amiga que ela já sabia um pouco mais de inglês do que eu, porque os pais dela sabiam inglês, e eles meio que já ensinavam um pouquinho pra ela em casa. Quando ela ia cantar a música, ela cantava tudo certo. Porque pelo menos pro meu ouvido, né? Eu não sabia nada, pelo menos pro meu ouvido tava tudo certo. E quando eu cantava, ficava tudo errado. Aí eu lembro que aquilo ali me deixava tão irritada. Eu falei, mas eu quero cantar certo. Aí isso começou muito quando eu estudava com música, né? Porque eu pegava muito música lá no cursinho, quando eu fazia, imprimia as letras da música no cursinho e eu ficava fazendo trabalho de tradução com dicionário em casa, porque não tinha esses. Quando chegou, sabe que tem um site Vagalume, que tem a letra Sim, das. Pronto, quando começou o Vagalume, que foi justamente nessa época que eu tava aí já estudando inglês, nossa, era o primeiro site que eu abria na minha vida. No dia, assim, eu abria e ia ver a letra de música, porque eu queria saber cantar. E aí eu comecei, né, a estudar. Eu gostava muito do curso, a minha turma era muito legal. Eu estudei a vida inteira num curso só, que foi o CCAA, né, que tem CCAA em todo canto aqui. E aí é, eu fui passando, né, tipo, tinha os níveis, né, fui passando os níveis e tal. Aí depois que você faz um determinado tempo de nível, aí vamos supor que base intermediário avançado, porque lá chama de outro nome. Quando você chega nesse avançado, aí eles têm uma possibilidade de abrir uma turma que é como se fosse um pós-avançado, digamos assim. E geralmente nessa turma, eles formavam o pessoal que queria ser professor e tal. Então, era um módulo que depois que você já acabou tudo, e tinha gente que fazia porque queria ficar fazendo manutenção, tinha gente que fazia porque queria ensinar, e tinha gente que fazia porque queria aprender coisa nova mesmo, que era um pouco mais difícil. Aí nisso aí eu já tinha uns 17 anos já. Eu acho que eu fiquei 6 anos lá, por aí. 6 anos no curso básico. Foi, no curso completo, né? Base intermediário avançado. Aí eu acho que eu tinha uns 17, 16 e pouco, quase 17. E esse curso a mais durava um ano. Só que o que que acontece? Lá eles raramente formavam turma para esse curso. Era um curso muito pequeno, a unidade que eu estudava, era um negócio que tava meio fraco assim. Aí eles nunca conseguiam fechar a turma para abrir esse pós-avançado, né? E na minha turma tinha eu e outro amigo meu, que ele também era bem empolgado assim com o inglês. Tinha uma turma de, sei lá, umas 8 pessoas, mas nós dois éramos mais empolgados. E a gente queria fazer esse negócio. Aí a menina fez, ó, com 2 pessoas a gente não vai abrir uma turma. Aí a gente, mas se a gente convencer mais gente? Ela não, se tiver tantas pessoas, acho que era 5, a partir de 5 ou 6. Aí a gente consegue abrir a turma. Aí eu falei, então a gente vai convencer, a gente vai convencer todo mundo. Aí a gente começou uma campanha lá no curso, convencendo todo mundo, vamos fazer um módulo e não sei o quê. E tinha um professor lá que a gente gostava muito dele. E ele seria o professor desse módulo. Aí a gente ficava convencendo, isso aqui. No final das contas, a gente fez uma campanha tão grande que a gente conseguiu formar a turma e abriu esse módulo. Aí a menina fez, menina, faz anos que não abre essa turma aqui, porque nunca tem gente interessada. Eu falei, mas agora tem. Aí a gente fez esse módulo a mais. E aí, depois que terminou o módulo, e nesse período eu estudei em vários horários, assim, geralmente quando eu era mais novinha, eu estudava depois da escola, né, terça e quinta, sei lá. Aí eu saía da escola e eu ia andando pro curso, porque era tudo lá no centro da cidade. Só que eu era tipo uns 12 anos de idade. Aí eu não tinha muito hábito de andar sozinha, né? Minha mãe não deixava eu andar sozinha nessa época. Sim. Mas não tinha condição da minha mãe toda terça e quinta me pegar na escola e me levar pro curso e voltar pro trabalho dela. Porque o curso era perto da minha escola, lá no centro da cidade. Aí eu comecei a ir sozinha. Aí era um parto, né? Porque minha mãe ficava ligando pro curso perguntando se já tinha chegado. Nossa, na época que ainda nem tinha celular para poder Não, te celular achar. não. Aí passou. Aí quando foi depois, aí eu já tinha. Aí eu terminei esse módulo, acho que eu tinha uns 17 anos e meio, mais ou menos. E quando terminou o módulo, eu já gostava muito de ensinar, eu tinha notas muito boas no curso já. Porque eu gostava muito de aprender sozinha, entendeu? Eu fazia o curso, mas, como eu falei, sempre em casa eu estava fazendo as coisas sozinha. Aí depois, nessa época, eu já tinha computador, já tinha internet e tal.
não tinha quantidade, por exemplo, YouTube, eu não via aula pelo YouTube. Hoje em dia eu acho incrível você assistir, ter uma dúvida, sei lá, algum assunto que você está estudando, você tem uma dúvida, você bota lá o assunto no YouTube, vai ter 30 professores dando aula daquele assunto. Isso é super legal, porque na minha época eu Pois não é. pesquisava. O YouTube era o quê? Música. Era basicamente música nessa época. Então, nas músicas, você pedia para o pessoal imprimir e você praticava em casa. Tinha outro assunto que você gostava também e pedia mais material para o curso? Era mais música na época, porque não tinha negócio de série, assim. Não assistia série. Não era comum, assim. Já tinha, o pessoal já assistia Friends, por exemplo, mas era só TV por assinatura, né? E eu não tinha TV assinatura em casa. Aí eu sabia que tinha Friends, porque o pessoal na escola falava, mas eu não assistia, assim. Então, era mais música porque era mais acessível, assim, pra mim, e era mais tranquilo. Aí, o que que acontece com relação à música, né? Eu imprimia, só que tradução literal, às vezes não tinha nada a ver, né? Aí eu traduzia literalmente, né, as frases para tentar entender e não fazia sentido nenhum. Assim, eu ficava, mas não tem nada a ver isso aqui, nada a ver. Aí eu escrevia e levava para minha professora, pobre da minha professora de inglês. Por isso que eu honro tanto. Aí eu chegava lá com uns papéis tudo escrito e dizia: Ó, professora, eu fiz aqui a tradução dessa música, mas eu tô entendendo não. Aí ela vinha me explicar, né? Não, mas é porque você traduziu literal, mas não é exatamente assim. Ela vinha dizer e tal, não sei o quê. Aí eu ficava, eu achava o máximo. É muito importante quando você gosta, né, do idioma, porque brilha os olhinhos, assim, cada descoberta, né? Eu acho bonitinho quando tem um aluno, quando aparecem alunos básicos e tal, porque cada descoberta, né? Você faz, é assim, isso é tão legal e tal. E aí eu achava super legal. E aí quando foi depois, que eu já tinha terminado tudo, né? Não tinha mais o que fazer lá no curso. Aí o professor de lá, eles todos semestre, curso de inglês geralmente é assim, né? Todo semestre eles estão chamando professor novo, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente. Aí o meu professor falou, vai ter seleção de professores aqui e tal. Por que você não participa? Aí eu, não, mas eu não tinha nem 18 anos ainda, né? Aí eu falei, mas eu não tenho nem idade para participar dessa seleção, como é que eu vou participar? Aí ele falou assim, não, mas a gente vê aqui porque você já tá perto de fazer 18, a gente faz um contrato, não sei o quê, vai dar tudo certo. Aí, como eu já tinha estudado lá a minha vida inteira, eu já conhecia todo mundo lá, né? Eu já era cria da casa já. Aí eu fiz o curso lá que eles dão. E os professores do curso tinham sido meus professores, eles já me conheciam. Aí logo depois eu fui contratada, eu comecei a trabalhar lá. Aí, aos sábados eu tinha uma turma. Aí eu tinha uns 17 anos e um pouquinho. E aí comecei a trabalhar lá e pronto. Aí daí em diante foi só de curso para curso, de curso para curso, de curso, porque aí eu já saí trabalhando, saí de um para outro, de um para outro. Acho que eu já trabalhei em quase todos os cursos da cidade. E até hoje dando aula. Sempre dando aula. Pois é, e assim, é interessante como você falou, como que o fato de você gostar te ajudou tanto, né, a melhorar. Então, no tempo que você passou aprendendo, não foi sofrido, como para muita gente, como para mim foi. Acho que eu era sua irmã nesse caso aí, tipo, não quero ir, me tira daqui. Mas no seu caso, você sempre quis ir e teve oportunidades, né, novas, justamente por esse interesse, por essa dedicação. E, e quando foi o momento assim que você se considerou, não, agora eu sou fluente em inglês? Teve algum momento assim que você sentiu que deu esse clique? Não lembro. Inclusive, foi uma coisa que eu tava tentando pensar ontem. Eu não lembro. Porque, até porque, aí eu fiquei, por que eu não lembro? Por que eu não lembro? Mas aí depois eu pensei assim, é uma coisa tão natural. Não é uma coisa que você dorme de um jeito e acorda de outro. Uhum. Fluência não é assim. Não é uma pílula, né? Que toma e acabou. É uma coisa que é construída. Então, foi uma coisa que foi sendo construída no decorrer do tempo. Eu fui aprendendo as coisas novas, fui usando as músicas, fui praticando na aula. Tudo que tinha de evento que o curso fazia, eu participava. Eles faziam dia do não sei o que lá, da festa do não sei o que, filme, não sei o que. Participava de tudinho. Mesmo porque, assim, eu tinha realmente um amor já pela língua, eu já achava legal. Então, mesmo que não tivesse nenhum amigo meu participando daquele evento, mas assim, ainda assim eu ia, sabe? Porque eu gostava muito da língua. Então, foi uma coisa que foi sendo construída
E aí, depois, em determinado momento, eu fui tendo cada vez mais facilidade. Eu fui tendo Uhum, cada vez mais facilidade. Aí, no começo, eu emperrava e tal. Eu lembro muito, porque no método de lá, é um método bem robotizadozinho, assim, sabe? Que é o audiolingualismo. E aí tem muita repetição, muita leitura, não sei o que e tal. E aí a gente, toda aula era igual. Toda aula era igual. Não tinha, não tinha uma coisa assim, hoje o professor vai fazer uma atividade. O professor podia puxar, assim, para fazer uma atividade diferente, mas geralmente a aula seguia, porque tinha um script, né? O professor tinha um livro que dizia até para onde é que ele ia apontar para a sala. Aponte para o lado direito agora, porque era tudo bem assim. E aí a gente já sabia de cor e salteado todo o passo a passo da aula, né? E tinha um momento na aula que ele fazia a explicação de um determinado diálogo e pedia para as pessoas lerem. Gente, nessa hora de ler, dava um nervoso em todo mundo, porque você ficava, eu vou ler tudo errado, aí todo mundo vai me julgar, todo mundo vai rir de mim, não sei o quê. E eu lembro muito disso, que é comum no começo, né? A gente ficava lendo assim, aquela coisa que acontece hoje em dia, né? O pessoal lê, quando você termina de ler, você faz, e aí, o que foi que você entendeu? Aí a pessoa, sei não, nem sei o que foi que eu li. tava E aí eu concentrada em falar, não tava concentrada em pensar. tava concentrada em fazer uma pronúncia bonita aqui, mas nem sei o que foi que eu li. E aí foi bem assim. E aí tinha essas coisas no começo. Mas aí depois a gente foi ficando tão acostumado já com o método, já tava todo mundo tão. E aí nem fez tanta diferença. E aí eu acho que foi construído de forma muito natural, sabe? Eu não acho que um belo dia eu acordei, opa, hoje eu tô fluente. Cada dia eu fui entendendo um pouquinho mais. Tipo, em algum momento tinha alguma coisa que eu não entendia. Daqui a pouco, em outro momento, eu assistia um filme, alguma coisa. Opa, eu entendi isso aí. E aí depois foi aumentando, foi um tijolinho, foi construindo. E aí, em um determinado momento, quando eu já cheguei nesse final do curso e tudo mais, aí eu falei, não, agora eu estava bem confortável já com o idioma e tal. E até hoje eu aprendo coisa nova, porque a gente sempre tem coisa nova para aprender. Em português também. Sim. Até hoje eu aprendo uma palavra, que palavra é essa que eu não conhecia? Então, toda hora a gente está aprendendo alguma coisa nova, mas em algum momento você chega a um ponto que você fica bem confortável, né? E foi basicamente isso que aconteceu, assim. E como que foi para você quando você começou a dar aula? No sentido de que você começou com esses assuntos básicos, né? De verb to be, present, lá, 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 lá. Você percebeu que quando você teve que estudar esse assunto novamente, foi diferente? Foi melhor? Foi mais fácil? Tipo, nossa, agora faz ainda mais sentido. Sim, tópicos gramaticais, né? Isso, porque quando a gente vai dar aula, a gente precisa realmente estudar para se preparar para a aula. Então, assim, para mim, quando eu comecei a dar aula, eu falei: caramba, isso aqui é tão simples de entender, por que que antes eu não entendia? Como foi Uhum. isso para você? Acontece muito isso, né? Determinados assuntos gramaticais, a gente realmente faz, nossa, como é que isso aqui é um bicho de sete cabeças, né? Mas eu acho que assim, se for um assunto muito básico, ele já está muito fresco e muito recorrente na mente, porque a gente usa muito. Vamos supor, o verbo to be a gente usa toda hora. Mas no começo é tudo novo, né? A pessoa olha para aquilo ali e ela não faz sentido, aquilo ali não tem lógica, não tem nexo, não tem para quê. Então é muito confuso para um aluno iniciante aprender coisas que depois de um tempo você vê que eram tão simples. Mas o fato de você estudar uma coisa para ensinar alguém faz com que aquilo fique mais fácil. Isso é, inclusive, uma ótima técnica de estudo. Eu falo isso para os meus alunos. Então, vamos supor que você aprendeu um determinado tópico aí, sei lá, seja gramatical, verbos modais. E aí, aquilo ali ainda não está muito claro para você. Se você pegar esse assunto e transformar ele numa aula que você vai dar para um aluno invisível, e você tentar explicar ele para outra pessoa, com certeza esse assunto vai começar a clarear, porque você mesmo vai começar a ver novas estratégias para ensinar aquilo ali. Então, acontece muito isso. Quando a gente vai ensinar uma coisa, quando você vai ensinar uma coisa, aquela coisa fica mais clara do que quando você está aprendendo aquilo, né? Porque você já está vendo, é como se você estivesse vendo de outro ângulo. Então, realmente faz a diferença. Pois é, então, para quem está assistindo aqui, já presta atenção nessa dica da Amanda. Então, se você tiver dúvida em algum conteúdo, faz uma aula invisível, né? Inventa que você vai ter que dar aula desse assunto para alguém,
porque você pega o conhecimento que você aprendeu, né? Alguém estava só passando para você, mas agora você tem que pegar isso e aplicar para ensinar para outra pessoa. Então, só assim já te ajuda a fixar, a aprender melhor. É que nem assim, por exemplo, pensa num bolo, uma comida que você vai comer. Se você fizer um bolo e eu te falar assim, e você me perguntar, qual foi os ingredientes que você usou nesse bolo? Aí eu vou te falar um monte de coisa. Eu vou falar, eu usei trigo, eu usei 3 ovos, uma colher de margarina, 2 colheres de não sei o quê, eu bati 5 minutos. Depois eu peguei isso, botei numa forma, botei não sei o quê. Eu te falei toda a teoria. Aí tu, aquele monte de assunto, né? Aí você vai pegar esse assunto e você tem que pegar esse mesmo, a explicação do bolo que eu falei pra você, e você tem que passar pra outra pessoa. Não vai ser tão claro como depois que você fizer o bolo, entendeu? Se você pegar e você for botar a mão na massa, de você visualizar os ingredientes, você fazer o movimento, você fazer coisas que vão fixar melhor aquilo na sua cabeça, e você vai chegar para outra pessoa depois e vai ensinar. Quando você for ensinar aquele mesmo processo para outra pessoa, depois que você já pensou num passo a passo, aí aquilo ali com certeza vai ficar bem mais claro, sabe, para você. Uma ótima dica também para pensar em, né, colocar a mão na massa para. Eu acho que a ideia mesmo é fixar, é aprender, é aplicar, né, a informação que você recebeu. Uhum. E me conta se em algum momento você já viajou. Pode falar? Meu vídeo tá tremendo hoje ou tá normal? Tá normal, tá tranquilo. E você já viajou alguma vez para o exterior de férias? Já, mas para nenhum país que fala inglês. Eu já Hum, fui para países aqui, né, América do Sul, e da Europa a gente foi para Portugal para visitar minha cunhada que mora lá. Mas a gente ficou só naquela região ali de Portugal mesmo, algumas cidades lá. Mas nunca fui para um país que fale propriamente inglês. mas aí você já foi para país que fala espanhol. Já. E você tem alguma. Já, já, já aprendeu espanhol? Tem um background nisso ou não? Tenho um background em portunhol. Sou Em fluente. portunhol. E como que foi essa experiência de ir para um país se você não conhece o idioma? Como que foi essa experiência dessa viagem sem se sentir confortável? Nesse aspecto foi bem angustiante, assim. Eu não foi interessante para eu sentir na pele o que talvez uma pessoa sentisse num país de língua inglesa, por exemplo. Porque eu fui com o meu portunhol afiadíssimo, cheguei lá e vi que o meu portunhol não servia de muita coisa. Então, a gente foi Uruguai, Argentina e tal. Quando a gente chegava lá, principalmente mudando de um país para outro, muda também muito sotaque, essas coisas. E aí eu ficava muito naquela, tipo, queria falar, a pessoa fazia uma cara assim de que não estava entendendo muito bem o que eu estava dizendo. Aí a pessoa respondia, eu também não entendia muito bem o que, é que a pessoa estava dizendo. Então eu ficava. Esquecia, quando você fica nervoso, você esquece palavra boba. Então, às vezes, você esquece como diz água. Sei lá, você quer uma água e você diz, caramba, como é que diz água? Então, assim, começa a vir, né, essa questão emocional, faz muita diferença. E aí foi bem complicado. Tanto que eu voltei de lá e falei, agora eu vou aprender espanhol. Comecei a ver aula de espanhol, comecei a estudar espanhol. Foi até hoje. Eu tenho vários perfis aqui. É porque acabou que entre espanhol e francês ia ficar muito difícil estudar os dois ao mesmo tempo, porque são muito parecidos. E isso atrapalha muito quando você está aprendendo. Aí eu acabei dando prioridade ao francês porque eu já tinha uma base e aí era só construir. E o espanhol não, eu nunca estudei espanhol. Agora sim, eu entendo muito, porque eu vejo muita série em espanhol, música e tal. Então eu consigo, hoje em dia, antes de viajar, eu acho que eu não consumia tanto conteúdo em espanhol, não. Eu acho que também essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu não tinha muita proximidade com a língua. Mas depois que eu voltei, coincidentemente, não foi proposital, mas começou a aparecer muita série na Netflix, coisa legal em espanhol, que eu não conhecia, eu comecei a consumir. Então, acho que hoje eu já estou até entendendo mais legal. Eu acho que consigo assistir séries, às vezes não olho muito para a legenda e tal. Mas falar, eu ainda não me arrisquei porque eu ainda não parei muito para estudar para isso. Mas realmente faz a diferença, assim, É quando você sabe. uma coisa que eu acho interessante disso, de você ir para o exterior, né? Seja para um país que fala inglês, seja um país que fala, né, espanhol, qualquer idioma. Quando você vai, você acha que desenrola, acha que vai sair tudo bem, e aí você vê que
não é bem assim, não é assim tão fácil. O que você sabe não é suficiente. E quando você tá lá, você já fica, caramba, quando eu voltar, eu vou aprender. Quando eu voltar, eu vou me dedicar. E aí você acabou de falar que você acabou escolhendo pelo francês. Mas assim, eu percebo que é muito fogo de palha. Tipo, acabei de chegar de viagem, vou estudar, vou me dedicar, porque da próxima vez que eu for, vai estar melhor. É. Não vai, não vai. Dá Assim, se você continuidade. não priorizar, não vai. Não dá continuidade, né? É muito gato escaldado, né? Porque a pessoa passa por uma experiência negativa e ela não quer passar por aquela experiência negativa de novo. Aí ela foi, viajou para algum país e não conseguiu se comunicar e ficou com alguns problemas nisso. Aí quando ela volta, ela faz, não, agora eu vou aprender, porque quando eu voltar, eu vou conseguir me desenrolar melhor. Mas se você não focar, é a mesma coisa de antes. Pois é. E aí você falou do francês, é um outro idioma que você gosta, que você está aprendendo porque quer, né? Porque tem interesse. Há quanto É. tempo você está aprendendo francês? Não, eu estudei francês, mesmo esquema do inglês, teoricamente, em questão de curso. Eu fiz o curso completo na época da faculdade de francês, mas diferentemente do inglês, eu não épocas de vida, né? Coisas da vida. Eu não focava muito no francês, eu não praticava, eu não estudava em casa, que era uma coisa que eu fazia muito no inglês. Eu estudava muito sozinha, porque estudar para mim era uma diversão. No francês já não era. Eu acho que também assim foi muito relacionado ao curso que eu fiz, né? Era uma coisa meio bagunçada lá na universidade. E aí não me motivou tanto assim, e eu me sentia desmotivada também em aula, porque eu não conseguia evoluir muito fora da aula, eu não consumia coisa em francês, ouvir música, ver filme, não sei o quê, eu não fazia nada em francês. Era ir para aula, é justamente o que eu condeno muito hoje, que eu vivo reclamando. É aquela pessoa que vai para aula, assiste a aula, volta para casa, morreu o idioma, enterra uma vala. Semana que vem, quando for para aula de novo, a gente desenterra ele de lá. E eu sempre falo isso, né? Você tá jogando tempo e dinheiro fora. Que foi exatamente o que eu fiz, né? Tudo isso eu falo com a minha experiência, porque eu fazia isso. Eu ia para aula, tinha aquele momentinho ali do francês, saía da aula, morreu o francês. Nunca mais pegava nisso, só na outra semana. E foram 3 anos assim. Aí foram 3 anos de tempo e dinheiro, que quando terminou o francês, aí já estava no nível avançado. Aí a gente se formando, que tinha um eventozinho de formatura lá, e eu fazia, eu sou uma fraude. O que eu tô fazendo aqui, hein? Eu fiquei 3 anos, eu tô aqui com certificado de avançado, e se tu botar um gringo aqui na minha frente, eu saio correndo. Eu não falo, não. Eu não falo, não. E aí eu deixei quieto. Que aí depois me formei, tinha outras coisas na faculdade, comecei a trabalhar, enfim. Fui fazendo outras atividades e não mexi mais no francês, mas eu sempre fiquei com isso meio frustrado, sabe? Assim, de mim, porque é uma coisa que eu gosto, estudar idiomas no geral, é uma coisa que me atrai muito. Eu gosto de estudar. Quando eu acabar um, eu faço outro. E, enfim, se forem duas línguas bem distintas, eu faria duas ao mesmo tempo. É uma coisa que para mim super rola. Mas, enfim. E aí, agora, recentemente, eu coloquei na minha cabeça que eu quero falar vários idiomas, eu não quero ficar só no francês. Aí vou tentar ir acordando o espanhol aos poucos, mas eu quero estudar com qualidade e tal. Mas aí, como eu te falei, eu dei prioridade ao francês porque eu já tinha uma determinada base. E o que acontece? Eu entendo muito, eu entendo texto, conversas, diálogos, eu entendo bastante. Mas na hora de falar, eu tô naquele limbo do intermediário, né? Que a gente fala muito. Que a gente chegou ali e parou. E eu ainda diria que eu estou no pré-intermediário, porque um intermediário ele ainda consegue falar, não desembestado assim, mas ele consegue falar bastante coisa. E eu ainda não consigo falar muita coisa assim. Eu erro muito na hora de falar. Coisas que eu entendo. Então é muito legal, porque eu estou nesse processo de descobrir quais são as estratégias que viram essa chave, entendeu? Tipo, o que é que a gente pode descobrir que pode dar uma contornada e ajudar a gente a conseguir falar? Porque, cara, se eu entendo, por que eu não consigo produzir uma coisa que eu entendo, sabe? Então, eu estou nesse processo de justamente tentar descobrir isso e ajudar as pessoas justamente nessa descoberta. E aí, agora, esse ano, eu coloquei na minha cabeça do francês, e aí eu sigo o que eu prego, que é justamente estudar todo dia, professor e tal. Então, assim, realmente você tem que investir
em vários aspectos. Você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, você tem que investir energia. Porque eu tenho professora, eu tenho um curso, eu tenho uma professora de conversação, que já é outra professora, que eu tenho do iTalk. Será que você não tem vergonha que vai falar e o medo de errar? Pior que não, menino. Eu sou cara de pau. Não é, Márcio, eu não tenho essa vergonha, não. É por falta de organizar as frases mesmo. Mas eu não fico muito com vergonha, não. Hoje em dia eu não fico mais tão, não. No começo eu ficava. A gente fez uma aula de conversação recentemente no curso que eu tenho. Aí a professora escolheu um dia e juntou todo mundo do curso, né? Porque aqueles cursos gravados. E a gente se juntou e foi fazer uma aula. E todo mundo iniciante, né? E aí você vê no rosto das pessoas a angústia. É assim. A professora fez uma pergunta bem simples, assim, sabe? Tipo, sei lá, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua cidade? Coisas que a gente já tinha visto no curso. O pessoal ficava, peraí, calma, não sei o que. Eu fiz, gente, justamente esse medo da exposição, né? O medo de errar e tal. Então, hoje em dia eu não tenho mais muito essa coisa, não. Eu erro mesmo. Eu acho que ali estava todo mundo para errar. A única pessoa que tinha plena consciência ali era a professora, que o resto estava todo mundo no mesmo barco. Não fico me prendendo muito por causa disso, não, sabe? Não, E e é o é que eu. engraçado você falar assim, ah, juntou todo mundo. Eu comecei a sentir o nervoso em mim, sabe? Assim, voltou o sentimento de dizer, eu vou escolher duas pessoas para fazer isso. Tipo assim, eu não estou aqui. Não me chama, não faz isso. E eu revivi essa emoção quando você falou assim, ah, a professora ia chamar. Não, não me chama. É, mas tem muito da personalidade também da pessoa. Eu acho que no começo do curso de inglês, que eu também era uma adolescente, né? Era muito assim, o professor, a gente sabia que em determinado momento, toda aula ele escolhia fulano para fazer isso. Aí a gente já ficava, eu não, todo mundo se escondendo assim e tal. Mas era bem no começo. Mas hoje em dia eu já tenho uma mentalidade diferente com relação a aprender idiomas. E eu sei que isso é muito perda de tempo. Eu acho que se eu estou ali dedicando minha energia, dedicando meu dinheiro, investindo em aprender mais e eu ficar fugindo de situações que vão me dar resultado, conscientemente, racionalmente, isso não faz sentido, isso não tem lógica, racionalmente, né? Mas eu sei que o que faz a gente fugir é o irracional, né? É o sentimento, é o nervosismo e tal. E a gente tem que tentar controlar isso o mais rápido possível, porque isso é o que sabota o resultado, né, da pessoa. Então acontece muito. Pois é, eu acho que é uma maturidade que a gente precisa ter, que é o seguinte, olha, eu estou aqui porque eu quero aprender. Eu preciso errar para que alguém me corrija, para que da próxima vez eu faça certo. Então a gente tem que ter essa consciência e se expor, né? E idealmente se expor quando tem alguém para corrigir, porque se você faz em casa, você não sabe se está certo ou se está errado. Não tem com quem corrigir. Então pratique sozinho mesmo assim. Mas quando tem, é quando para algumas pessoas bate mais o medo de e se eu errar, o que é que vai acontecer? Mas é agora a hora mesmo para alguém te corrigir, né? Esse é o momento de se expor. Olha, Você Márcio, viu a mensagem do Márcio? Pode ler. falo, escrevo e leio japonês. E acho o inglês muito mais difícil. Não vou nem dizer que o inglês é mais fácil, mais difícil, porque eu não sei nada de japonês. Eu não posso nem dizer, não, não, porque eu não sei nada de japonês. Parabéns para você. Esses idiomas orientais é uma coisa que eu sempre tive muito receio, assim, eu sempre tive uma trava, que é muita novidade para o meu gosto, né? Muda símbolo, muda código, muda sintaxe, muda raciocínio, muda muita coisa. Aí eu sempre falei, não, esses idiomas assim, pro lado de lá, não sei se eu tenho muito interesse em aprender, não. Deixa eu com o lado de cá mesmo. Mas recentemente eu estou começando a ter vontade de aprender chinês. Para ser bem sincera, não é uma coisa que faça meus olhos brilharem, como, por exemplo, aprender francês, espanhol. Mas eu acho que vai chegar um momento, cada vez mais está chegando esse momento que chinês vai ser muito importante da gente saber. E aí, quanto mais cedo a gente começar a estudar, melhor, né? Mas aí, chinês, japonês, essas coisas assim, para mim é muito surreal ainda, mas eu não tenho zero conhecimento, não sei nada. Então, nem Eu consigo. confesso que eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, para idiomas. Tipo, né? Se eu pudesse ter um superpoder, seria eu quero me comunicar em todas as línguas. Mas a gente entende que é necessário
um processo, né? Tem uma construção. No ano passado, eu estava dando aula de inglês para uma empresa que chama iTutor Group. E professores que falam inglês dão aulas para chineses. E eles têm uma outra empresa que se chama Tutor Ming, que são chineses que dão aulas para pessoas que querem aprender chinês. E como professor, eu tinha direito a ter aulas de chinês gratuitamente. Eu falei, lá vou eu, vamos lá, vamos começar o chinês. E eu tava num momento da minha vida muito ocupada, então eu acordava no final de semana cedo, tipo, tinha uma aula às 7 horas da manhã, porque o que acontecia, agora que eu me lembrei, eles estão, né, na Ásia. E o horário de trabalho seria o que para mim, sei lá, das 8 da noite até as 8 da manhã. Então o horário era totalmente invertido. Então não tinha um melhor horário para mim. Então eu lembro que eu fazia isso, eu acordava cedo no sábado e a primeira aula era dos 1.500 sons que tem em chinês. Inferno, né? Um inferno, assim, acho que, sem brincadeira, acho que são quase 30. É, E aí eu é. repetindo, 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 falei, isso não tá fazendo sentido. Semana que vem marquei outra aula. Nunca mais apareci. Fiz 2 aulas. Mas por que isso? Porque eu tinha curiosidade. Eu não tinha determinação, eu não tinha um motivo forte. Eu tinha curiosidade, as aulas eram de graça, né? Eu concordo que quando você paga, você tem um comprometimento maior, porque você pagou, você vai se dedicar. Mas no meu caso não teve, então assim, não vai ser agora. Quem sabe depois, quando eu pagar e tiver um motivo maior, eu vou É, fazer isso direito. é. O motivo é muito importante, muito importante. Pois é. E para fechar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, rever minhas perguntinhas. Nesse momento da sua vida, em relação ao inglês, tem alguma coisa assim que você acha que poderia melhorar? Ou você tá no nível, não, tá suficiente, é só fazer a manutenção do inglês e tudo bem? O que você acha? Eu acho que sempre tenho que melhorar. Eu nunca cheguei e disse, eu sei tudo de inglês. Eu não sei tudo de português. Então, eu tenho isso muito claro, assim, na minha mente. Eu queria dar uma aprofundada em estruturas mais complexas, gramaticais, hoje em dia, porque eu acho que a gente fica no confortável, né? E na linguagem coloquial, que é o que a gente conversa geralmente, a estrutura gramatical, ela fica num certo nível, porque é o que as pessoas usam. Mas existem possibilidades, se você for para um contexto mais formal, digamos assim, existe uma... Ó, Débora. Débora tá aqui. Bom Bom dia! dia. Existe uma. Se você for para um contexto mais formal e tal, existe uma necessidade de você utilizar estruturas mais complexas, digamos assim, uma coisa mais profunda. E é o tipo de coisa que eu não me sinto confortável. Se eu for estudar, se eu for explicar para alguém, tipo, alguém me pedir uma aula disso, eu vou precisar estudar antes. Então, existem contextos assim que eu acho que eu precisaria dar uma aprofundada, deixar a coisa um pouco mais difícil, porque eu fico muito no nível do confortável, que é o que a gente usa no bate-papo, no dia a dia, para situações do cotidiano, e tudo isso aí eu fico mais confortável, nunca eu saiba tudo. É como eu falei, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Todo dia, de certa forma, eu estudo um pouco de inglês, porque eu sempre preparo aula para algum aluno, ou para preparar a aula eu tenho que ver vários vídeos, tenho que ler várias fontes de material, tenho que ver várias coisas. Então, geralmente, eu aprendo alguma coisa nova, eu nem sabia. E às vezes os próprios alunos passam, eu vi isso aqui, você sabia? Eu falei, não, não sabia. Então, tem muita coisa nova que eu vou aprendendo no dia a dia. Mas eu acho que eu precisaria melhorar um pouco mais nesse aspecto, de alguma estrutura mais complexa, assim, sabe? Entendi, entendi. Eu sinto que no nível acadêmico, que você tem que escrever redações, fazer resumos de forma mais organizada, estruturada, com palavras mais rebuscadas, digamos assim, tanto no escrito quanto no falado, né? Para você fazer apresentações formais, isso é uma coisa que eu nunca pratiquei, né? Nunca me dediquei. Então, no inglês do dia a dia, tranquilo, mas se precisar que eu suba o meu nível de linguagem, eu acho que até mesmo no português eu não tenho essa habilidade. Mas é uma coisa que no inglês eu também preciso me dedicar mais. Pois é. E você está, né, aprendendo o francês, já está mais avançado, mas se você fosse começar uma língua completamente nova agora,
por onde você começaria? Você ia procurar um curso? Você ia procurar material na internet? Você ia arrumar um professor particular? O que você faria? Eu acho que, assim, se for para fazer conselho para as outras pessoas, eu acho que não existe um caminho. Eu Uhum, não acho que ó, todo mundo tem que começar pelo curso, todo mundo tem que começar estudando sozinho. Depende da situação da pessoa atual. Você está com tempo, você está com dinheiro, você está com disponibilidade, você está com foco. Então, eu estou a fim de aprender, sei lá, alemão, um exemplo. Mas hoje, eu não tenho condição de estudar alemão porque eu estou fazendo várias outras coisas. Eu estou estudando outros idiomas. Então, não faz sentido eu colocar essa energia no idioma novo. Então, eu começaria vendo coisas sozinha. Eu começaria com vídeos básicos no YouTube, só para criar um terreno, criar uma base. Coisas básicas, né? Como dizer nome, o alfabeto, os números, essas coisas bem iniciantes. Para essa coisa bem iniciante, que você não vai produzir nada, que você não vai precisar de ninguém lhe corrigindo. Pelo contrário, você só está bebendo conteúdo novo. Eu acho que dá para você fazer tranquilamente sozinho. Então, você vai procurar hoje em dia na internet o céu é o limite. Então, eu procuraria um vídeo, procuraria notícias, procuraria aplicativos que você vai aprendendo vocabulário. Eu faria isso. Quando chegasse um determinado momento que eu já estou com um vocabulário bom e agora eu preciso dar uma conectada nas coisas, porque eu sei algumas coisas, mas elas estão meio soltas, aí eu começaria a procurar um curso. Eu acho importante você fazer o curso. Tem gente que é autodidata. Eu acho super legal. Inclusive, resultados de autodidatas são incríveis, são muito bons. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para você ser autodidata, você tem que ter uma energia muito grande naquilo. E eu não acho que é todo mundo que tem. Uma disciplina, um foco, você saber criar estratégias para o seu aprendizado, você saber onde procurar material. Eu acho assim que se você tiver todas essas coisas e você for um autodidata, o resultado é legal. Mas a maioria das pessoas, inclusive eu, não é assim. Então eu acho que é legal você procurar um curso, um professor, uma aula particular, um desses cursos gravados, alguma coisa assim, porque isso vai começar a colocar uma cola nas coisas que você já aprendeu de solto, de básico, e a partir daí você vai evoluindo. Aí você vai vendo o que é que você tem tempo e disponibilidade, entendeu? Você vai fazer aula, você vai fazer curso de conversação, enfim, você vai pesquisar aí o que entra para você. Então eu acho que depende do momento da pessoa, depende do tempo que ela tem, depende do material que ela tem, depende do foco e da disciplina que ela tem, e a partir daí cada um vai criando o seu, mas eu começaria assim. O básico, 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 eu faria só e depois eu pediria ajuda. uhum. O Márcio está falando aqui, ó, olha, esses cursos nessas escolas tradicionais aprendi muito pouco. Estudei numa escola tradicional de inglês, acho que é a mais famosa do Brasil, não vou dizer o nome, mas estudei 8 anos. Eu achava que falava, mas vi que não falava nada. É realmente o que a Amanda falou em relação ao francês. Estou aqui graduando no nível avançado e de avançado eu não tenho nada. Então, assim, essas escolas tradicionais, elas têm o maior interesse delas é de querer o seu pagamento para o próximo mês. Manter, quanto mais tempo você ficar, melhor. Eu Exatamente. sempre Quanto. pensava, Pode falar. eu sempre pensava assim, quando eu dava aula, né, nesses cursos, eu já trabalhei em várias escolas, assim. E tem muitas coisas boas, tem muitos pontos positivos também do curso e tal. E tem as questões negativas. Como uma das questões negativas que eu pensava era o planejamento. Por exemplo, a gente recebia no começo do ano todo o planejamento de aulas, né? Cada aula você vai dar esse assunto, esse assunto, esse assunto, até o final do semestre. E eu ficava, gente, precisa de um mês para dar esse assunto. Tipo, às vezes era um assunto X e ele estava dividido em 5 aulas, vamos supor. Sei lá, um Simple Present, 5 aulas para dar Simple Present. Um, dois, três, quatro. Falei, gente, mas precisa de 5 aulas para dar Simple Present. Então, assim, eu acho que é um tipo que ele precisa que o aluno fique muito tempo. E eu acho que isso funciona para algumas pessoas que precisam dessa coisa extensa, mas eu acho que para outras, assim, você acaba perdendo muito tempo e dinheiro, sabe? Então tem que pesar bem. Eu acho que, assim, eles têm um interesse financeiro que é mais importante do que o sucesso do aluno. Porque o nome deles, né, várias escolas, o nome dessa escola, ele já está formado.
se um aluno saiu dessa escola e disse que não funcionou para eles, isso não vai acabar com o nome da empresa, porque ela já tem tempo de história. Então, no caso deles, eles só têm interesse em pegar o próximo mês, pegar dinheiro do próximo mês. Então, é Uhum. muito interessante que você tenha essa consciência e saiba até quando ainda está funcionando para você. Ó, isso aqui eu não tô vendo que tá progredindo. Se não tá vendo, procura uma outra escola, procura um outro professor. E aqui é que é muito importante você saber a hora de sair de uma escola e ir para um professor particular. Porque tem um investimento maior, tem um custo mais caro, mas você vai economizar tempo e vai ter um negócio direcionado para você. Vai ter Então, saiba resultado. a hora de parar. Então, E vai ter. aproveite aí e venda seu peixe. Não, é o que a gente sempre fala, né? Você tem resultado, principalmente quando você chega naquela fase do intermediário, que é a fase mais longa do curso, é a fase que todo mundo fica preso ali. Tem uma areia movediça que as pessoas não conseguem se movimentar. Fica ali e não sai. Então, eu estou no nível avançado, mas se você for fazer um teste, a pessoa está no intermediário. Eu estou no nível de proficiência, mas se você for fazer um teste, a pessoa está no nível intermediário. Porque é muito difícil, porque é uma fase que para você ter um resultado legal e significativo e sólido, você tem que ter muita prática, uma prática mais profunda, você tem que ter mais input, você tem que ter outros gêneros que você tem que estar em contato, de estudar. Então, assim, isso é difícil de fazer num curso porque eles precisam ter uma formulazinha que dê para todo mundo. Se eu tenho 15 pessoas na sala, eu não posso fazer uma aula para um, uma aula para outro, uma aula para outro. É uma aula para todo mundo. Então, eu preciso meio que botar um nível aqui na aula, porque todo mundo precisa se encaixar nele. E eu acho que do intermediário para cima é um momento que você precisa ter uma coisa para você. Então, você precisa saber onde é que você vai descolar. Você precisa saber. E quem vai poder fazer, quem faz isso é se você tiver uma coisa individualizada, né? Um professor particular, ou se você procurar alguma coisa que vai fazer de forma individualizada e você vai conseguir descolar mais fácil. Para você aprender a falar outra coisa, agora para dar aula é outra. Nessas escolas, minha professora não sabia dar vários exemplos. Por exemplo, em que situação uso how much, how many, explicar para. Eu acho que isso depende de cada professor. Porque se você está numa escola tradicional e a escola já te dá o assunto que você vai dar na aula, se você não tem interesse próprio em trazer mais conteúdo para a sala, em buscar mais assunto para você mesmo melhorar, você só vai dar esse conteúdo raso que a própria escola de inglês preparou para você. Então, a Amanda, que já teve muito tempo estudando em escola, pode explicar mais do que eu, mas eu acho que depende muito do próprio interesse do professor em dar coisas, né, a mais para o aluno. É. Não, foi muito o que aconteceu comigo no francês. Eu tinha professores e professores. Então, assim, em 3 anos de curso, e eram 2 módulos por ano, né? Então, eu tive no total 6 professores. Não vou nem dizer que teve 6 professores, porque teve algumas vezes que repetiu. Mas eu tive experiências completamente distintas de um professor para o outro. Porque eu tinha professor que fazia o que tinha que fazer e pronto. E eu tinha professores que tinham interesse em trazer algo mais. Então, tinha interesse em fazer uma atividade diferente, tinha interesse em trazer um desafio, tinha interesse em incentivar a pessoa. Então, é de professor para professor. E eu tinha professor que fazia o que tinha que ser feito para ele manter o emprego e pronto, entendeu? Eu tinha professor, tá, chegando. Eu tinha professor que fazia o básico e entregava o básico. E tinha professor que fazia algo a mais. Então, realmente, isso atrapalha, digamos assim, muito. Porque numa própria escola, a gente tem uma escola de determinado nível, assim. Uma escola que todo mundo já conhece o nome, como você falou, né? Que já tem um nome. Então, dentro dessa escola, por mais que ela tenha um método, por mais que ela tenha um treinamento, por mais que ela peça para todos os professores seguirem um raciocínio, eles vão seguir um material, eles vão seguir um livro, alguma coisa assim. Por mais que ela faça isso, cada professor é um indivíduo. Então, eu posso fazer isso, a mesma atividade de uma forma X, e o outro professor fazer a mesma atividade de uma forma Y. Então, ainda dentro do mesmo curso, tem essa pluralidade de possibilidades de professor, né? E é outra questão também que tem que levar em consideração para os alunos. Pois é.
Oi, Tiago. Hello, seja bem-vindo. O Tiago vai estar aqui no sábado de manhã contando a história dele. Hum. E é, antes da Amanda finalizar, ela vai falar onde vocês podem encontrar ela. O nosso tempo aqui está já acabando. Eu vou fazer um convite para todo mundo a partir da quarta-feira, dia 6. Vai começar aqui o Upgrade. Chega de inglês intermediário. Vai ser um momento, vai ser 100% gratuito, online. Então, faça sua inscrição aqui no meu perfil. Vou contar para vocês estratégias, como você pode realmente sair desse limbo no intermediário, falar para vocês o que é que precisa para poder avançar, tá bom? Então, Amanda, conta pra gente. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você ter acordado cedo nessa quarentena. E eu adorei a Não mais nossa cedo que conversa. você. Hã? Não mais cedo que você. Não mais cedo do que eu, é verdade. Mas assim, eu adorei a nossa conversa e eu gosto muito dessa discussão, sabe? Porque é uma coisa que muitas pessoas estão acostumadas e que no final das contas não dão resultado, não é o que funciona para elas. E eu acho muito importante a gente trazer aqui o que funciona. Eu não tenho o menor interesse em manter, né, você comigo por muito tempo, porque eu tenho um limite, eu não tenho condições de atender muitos alunos como as escolas têm. Então, eu tenho interesse que você tenha resultado e diga: olha, eu estudei com a Nina, eu estudei com a Amanda e eu tive resultado, tá? Uhum. Então, eu quero trazer essa discussão aqui para que as pessoas abram os olhos, né? Falam: olha, isso aqui não está funcionando para mim. Porque no longo tempo, você olha um professor particular, você vê quanto custa, fala: nossa, não tem condições. Você fica 8 anos, que nem o Márcio ficou em uma escola. Dava para ter Quanto? pago 10 pessoas particulares. Exatamente. Então, quanto você não investiu nessa escola e qual é o nível que você está hoje? Então, vamos continuar a falar mais sobre isso por aqui. E Amanda, fale onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, YouTube, o que você oferece. Tudo Get Me Fluent. Tô lá, tanto no perfil, lá no meu recém-nascido baby YouTube. Eu coloco dicas, insights, vídeos, puxão de orelha, que eu dou muito, pegando no pé do povo para estudar certo e não perder tempo e dinheiro. Enfim, tudo Get Me Fluent. Só chegar lá e a gente começar a bater papo, trocar ideia lá pelo meu perfil. E você oferece aulas também, né? Sim, eu também tenho aulas dou aula particular, é, enfim, para alunos, dependendo da necessidade, dependendo do que o aluno precisa. E tem um estudo justamente para você não ficar perdendo seu tempo estudando coisas que não tem nada a ver com o que você precisa. Então, eu tento fazer esse trabalho de ver o que é que vai ser melhor para cada situação de cada aluno. E aí a gente faz um trabalho de aulas particulares para o povo se desenrolar sozinho e andar com as próprias pernas, que é isso que a gente quer, né? Como você falou, resultado, todo mundo. Maravilha. É isso que a gente quer mesmo. E a gente está aqui se ajudando, né? Ajudando uma outra, ajudando vocês. Somos as duas professoras de inglês, a gente atende particular, a gente está no YouTube, mas não é concorrência, é cooperação. Todo mundo ganha, assim, principalmente os alunos, né? Então, se vocês gostaram dessa aula aqui, dessa entrevista, desse convite com a Amanda, tira um print da nossa live, vou tirar um print para postar aqui. Sorriam, agora vocês também tirem aí. Joia. Então, compartilhe a live, comecem a seguir a Amanda, deixa eu colocar os comentários de volta. Então, sigam a Amanda. É... Amanhã tem de novo, 8h30 da manhã. Vamos trazer um outro convidado especial por aqui. E é isso, gente. Compartilhem. A live vai ficar disponível por aqui por 24 horas. Então, se você quiser assistir, 24 horas. Se você tem alguém que acha que vai gostar dessa discussão, avisa para eles. Amanhã já vai desaparecer, tá bom? Amanda, alguma coisa mais para você falar? Tudo certo.
Nos vemos na próxima. Tá, joia. Muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos vocês que comentaram aqui, Márcio, Thiago. Obrigada, gente. Tenham um bom dia. Tchauzinho. Bye, bye.